todos nós, historiadores, ao fazermos história, não podemos dispensar a questão ambiental. Portanto, ela está lá sempre presente. Estamos aqui com a historiadora, professora doutora da Universidade de Lisboa, Ana Roque, participando do Braspor 2018 aqui na cidade de Rio Grande. Professora, olá, tudo bom bem? Dia. Muito obrigado. Vou lhe fazer algumas perguntas a respeito aqui do evento e tal. Na sua opinião, qual a importância do Braspor no âmbito da internacionalização das pesquisas costeiras? Olha, a Braspor, enquanto rede, é extremamente importante por reunir pessoas que vêm, não só do Brasil, como de Portugal, e esperemos que de outros sítios também, e ao discutir as questões costeiras que se põem nos dois países, obviamente é um contributo fundamental para a internacionalização desses problemas e para a discussão desses problemas a um outro nível que não o que se discute só dentro da rede. Portanto, é fundamental. Então, como a senhora vê a questão da interdisciplinaridade nas pesquisas costeiras e como ela pode contribuir para a solução dos problemas ambientais? É sim, a interdisciplinaridade neste momento é fundamental em tudo, pesquisas costeiras ou não. Portanto, o que é importante é, cada vez que a pessoa tem um problema para resolver, saber resolvê-lo da forma mais ampla e possível, envolvendo áreas disciplinares diversificadas que possam contribuir não só para a melhor compreensão do problema, como evidentemente para arranjar possibilidades de solução do dito. Portanto, a interdisciplinaridade neste momento é uma palavra-chave. Sim. Para as zonas costeiras ou não, sejam elas quais forem. E na sua opinião, como as pesquisas podem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa científica na zona costeira brasileira? Nas pesquisas portuguesas, no caso. Não, portuguesas e brasileiras, quer dizer, tudo também depende das equipas, da identificação dos problemas e da forma como depois se levam à prática os estudos que são feitos, porque essa é uma parte muito importante, não é? Importa levantar o problema, estudar o problema, resolvê-lo e aplicar. Sim. Agora, agora aprofundando um pouco mais assim para a sua área, que é a história, no caso a história ambiental, que eu também trabalho. No seu campo de atuação, como a senhora vê a questão das fontes na produção de uma história ambiental voltada ao meio ambiente? Bom, é assim, a história ambiental para mim surge por acaso, isto é, como título, porque todos nós, historiadores, ao fazermos história, não podemos dispensar a questão ambiental. Portanto, ela está lá sempre presente. Podemos não dar-lhe a relevância ou pensar que não estamos a trabalhar diretamente sobre ela, mas ela existe, é incontornável e, portanto, o eu chegar à história ambiental é um percurso um bocadinho pouco linear, porque eu chego aqui por outras razões. Sim. Chego aqui por estudar a história da África, por estudar a história das plantas medicinais, história da relação do homem com a natureza e, obviamente, a história ambiental faz parte disto. Agora, aquilo que há em termos de fontes históricas e se pensarmos em fontes documentais, é um manancial absolutamente extraordinário. É preciso reler essas, portanto, não só o trabalho de campo, que é óbvio que é fundamental, mas esse trabalho de campo complementado com uma pesquisa de fontes históricas sobre os problemas dá resultados. E a senhora poderia falar um pouquinho assim, sobre as fontes que a senhora utilizou na sua pesquisa, que utiliza nas suas pesquisas mais recentes, assim por cima mesmo? Só por cima. Então é assim, eu trabalho essencialmente sobre a história de Moçambique. História de Moçambique, século XVI, XIX. Pronto. E aquilo que eu procuro fazer, em boa parte da documentação é portuguesa, sobretudo século XVI, XVII, e aquilo que eu procuro sempre fazer é, quando olho num documento, pode ser um mapa, pode ser um documento escrito, pode ser uma representação iconográfica, olhar para ele e perceber o que é que ele tem para me dizer do ponto de vista da história ambiental, não é? E, portanto, se olho para o mapa, olho para uma barra de um rio e o assoreamento da barra, a erosão costeira. Portanto, se olho para o interior, posso ver uma ocupação de terreno. Portanto,
é interpretar todas as fontes possíveis que temos ao nosso dispor e tentar olhá-las da perspectiva da história ambiental. Sim. E de que forma a senhora pensa a história ambiental, como as pesquisas em história ambiental de Portugal podem contribuir para a história ambiental aqui do Brasil, das pesquisas brasileiras? Eu acho que as pesquisas estão interligadas, os problemas das metodologias de abordagem serão os mesmos e a única coisa que obviamente se tem que ter em conta é a especificidade do local, não é? Portanto, cada local é específico. A metodologia do abordar também terá a ver com essa especificidade do local, mas qualquer pesquisa na área serve para intercâmbio de experiência. Isto resultou aqui, vamos ver, vamos aplicar, vamos perceber se funciona dessa forma noutro sítio. E para estas questões que eu penso que são mais sensíveis, tem sempre uma outra componente, que é o envolvimento das comunidades locais na solução dos problemas. Sim. Porque são áreas que lhes dizem respeito, problemas muito específicos que têm que ser resolvidos e elas não podem ficar de fora. Portanto, a história traz um aporte significativo, mas se a comunidade local não estiver envolvida não há nada a fazer, não há nada a fazer. E isso aí já entramos quase também no campo da educação ambiental, não é? Está aí tudo. Bom, agora já para finalizar essa nossa entrevista, a senhora possui muitas pesquisas na relação Portugal-Moçambique. E quais são entre essas relações, quais as principais diferenças a senhora percebe na forma em que Moçambique e o Brasil foram colonizados, da colonização desses dois países, assim? Por cima, né? Por cima. Mas pode aprofundar, senhora. É um bocadinho complicado, porque eu confesso que exatamente porque trabalhei muito sobre a história de Moçambique, eu não conheço na mesma perspectiva a história do Brasil. Portanto, eu não posso fazer esse tipo de comparação, não é? Posso lhe dizer que no caso de Moçambique a situação é muito específica, porque durante muitos anos não há uma ocupação do território para o interior. Ocupam-se pontos no litoral, portanto o conhecimento interior do território é praticamente nulo. Só a partir do século XIX é que efetivamente há um conhecimento, o ficar lá dentro, conhecer as pessoas, conhecer os territórios, e então aí já é possível desenvolver outro tipo de trabalho. Agora, o que eu acho é que, tanto num caso como noutro, e se pensarmos na documentação que é produzida, ela pode ser sempre usada no mesmo sentido, que é tentar lê-la não na perspectiva do colonizador, mas lê-la na perspectiva do que ela pode informar sobre os locais. Sim. Então, sobre Moçambique, sobre o Brasil, e tem sempre, curiosamente, mesmo aquela documentação mais complicada do ponto de vista da autoridade colonial, acaba sempre por ter muita informação local que é preciso explorar. Agora temos é que fazer as perguntas certas. Ok. Muito obrigado, professora. Nada, obrigada Essa entrevista foi muito boa para nós, para o grupo de pesquisa Ribombo. E podem contar comigo sempre também. Obrigado. Obrigada.